Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar hoje sobre uma temática bastante interessante. Esse programa Espiritualidade para Todos, Mirtz e Otávio, né? Hoje é eu, semana que vem, a minha prima Mirtz. Ela vai falar sobre os povos primitivos, né? A evolução da vida na Terra e as energias implicantes nessas diferentes etapas da nossa evolução. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho que todos vocês ou conhecem ou já ouviram falar. O passe espírita. Quem já não ouviu falar? Acho que eu preciso tomar um passe, eu não estou muito bem. Vamos à casa espírita tomar um passe? É bom tomar um passe, né? Tem gente que gosta, vou até dizer, de uma certa forma, tem gente viciada em passe espírita, por incrível que pareça. Gosta tanto que vive dentro da casa espírita tomando passe. Mas só vai para tomar passe também, né? Mas já está bom, já é um bom começo. O passe espírita é um dos métodos de cura do espírito e do corpo, mais utilizado pelos espíritos ao redor do mundo. Você sabe do que ele veio, das aplicações do passe espírita, quais os benefícios dessas trocas de energias? Vamos descobrir o que está por trás de tudo isso, né? Então, o que é um passe espírita antes de qualquer coisa? É um passe magnético, mais conhecido como passe espírita. É o ato de trocar e renovar as energias do indivíduo. Essa renovação de energia é feita através de um aplicante que usará de um recurso ilimitado das forças espirituais, impondo suas mãos sobre a pessoa e mentalizando a conexão com a espiritualidade superior, para ajudar em questões espirituais, emocionais e até mesmo físicas. Como é que surgiu o passe espírita? O ato de usar a imposição das mãos para ajudar em enfermidades visíveis ou não visíveis, acontece desde os tempos mais primitivos da humanidade. Na verdade, não é uma inventação do espiritismo. Não fomos nós que criamos o passe espírita. Ele é muito antigo, então ele vem atravessando muitas eras. Você tinha no Antigo Testamento, na Índia, no Egito Antigo, na Roma Antiga, além de muitas outras regiões e épocas distintas. E se encontra evidência da utilização de diferentes formas de passe magnético. Porém, quem se aprofundou nessa técnica ativamente pela primeira vez foi um médico e estudioso, Franz Anton Mesmer, no século XVIII, ou seja, antes de Kardec codificar o espiritismo. Essa técnica, Mesmer deu o nome de magnetismo animal. Em seus artigos, ele falava sobre a existência de uma força magnética que, através de fluidos energéticos, poderia proporcionar um tratamento terapêutico. A técnica, por sua vez, tomou a forma que conhecemos de hoje, quando Allan Kardec entrou em contato com os estudos de Mesmer. Kardec, que estudava, entre tantos outros assuntos, ele era uma pessoa muito interessada em diferentes assuntos, forma de como o espiritismo poderia ajudar, ele quer saber como o espiritismo poderia ajudar na cura. Então ele viu fatores em comum entre as energias espirituais e o magnetismo animal. Assim, dedicando-se a essa prática, a praticar, estudar e observar as diferentes formas de aplicação dessa energia. Hoje em dia, graças às descobertas da área da física sobre o campo energético, o passe magnético vem sendo cada vez mais recomendado por estudiosos da área, tá? Inclusive na ciência. Como é que se aplica o passe espírita? O passe deve ser aplicado por um médium passista, né? Então esse médium tem que estudar o espiritismo a fundo, assim, fazer cursos que o preparem para esse tipo de atividade. O médium passista faz todo o ato de forma que possa ser um intermédio entre as forças da espiritualidade e a pessoa que está recebendo a aplicação desses fluidos energéticos, tá? Qualquer pessoa pode dar passe, não precisa ser espírita. Mas no espiritismo, vamos deixar claro isso daí, na doutrina espírita, os médiuns passistas têm que fazer uma série de cursos. Eu fui médium passista. Leva algum tempo para formar um médium passista. Ele tem que passar por uma série de cursos, tem que saber toda aquela parte básica e intermediária de conhecimento espírita para
poder começar a trabalhar no passe. Tá? Agora, qualquer pessoa pode. Isso não há impedimento nenhum. O passe não tem nenhum tipo de toque físico. A gente não toca na pessoa. Aliás, evita-se. E ele é feito somente com a proximidade das mãos do médium passista sobre os pontos vitais energéticos de quem recebe, passando a mão, né, à distância. O aplicador do passe deve estar concentrado com pensamentos e vibrações muito elevados e positivos, focando a mente em Deus, de modo que possa ser uma ponte aberta para a energia espiritual que será transmitida. Nós somos apenas um vaso. O passe vem da espiritualidade, utiliza o nosso corpo e também a nossa força, o nosso magnetismo, que vai passar para a pessoa que está recebendo, tá? Então não é uma coisa única do médium passista. Na verdade, ele vem da espiritualidade. Nós somos apenas o condutor. Qualquer pessoa pode, no centro espírita, receber o passe, mas se quiser tratar algum problema específico, deve passar pelo sistema de atendimento do centro espírita, que é uma triagem, onde entender melhor a sua necessidade e que cada pessoa encaminhar para o tratamento adequado, mais correto, tá? Bom, vamos lembrar que o passe não vem de hoje. Então, essa história não é, eu repito, não foi o Espiritismo que criou isso daí. Então, vamos voltar lá para trás. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que vinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, Jesus impunha as mãos aos enfermos e transmitia-lhe os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. E com isso, temos indicativo de que o passe já era realizado há muito tempo, corroborando o pesquisador espírita Gabriel Delany, que fez um histórico mostrando que o conhecimento do magnetismo para a cura de enfermidades é citado em narrativa desde os povos da antiguidade. Delany cita registros de magos da Caldeia e de Brahmanes da Índia que curavam pelo olhar, assim como faquires na Ásia que cultivavam com êxito as práticas magnéticas. Os egípcios empregavam passe no alívio do sofrimento, como os executamos ainda em nossos dias. Há registro de que existia entre os egípcios em todas as épocas pessoas dotadas da faculdade de curar por meio da aposição das mãos. Os humanos também tiveram tempos onde se reconstituía a saúde por operações magnéticas. Na Gália, os druidas possuíam alto grau e a faculdade de curar, como atestam muitos historiadores. Na Idade Média, o magnetismo foi praticado principalmente pelos sábios. Os registros do conhecimento sobre os efeitos magnéticos se repetem no século seguinte, por exemplo, com Franz Mesmer e o magnetismo animal, e no século XIX com Kardec e a codificação do espiritismo que nós estamos tratando aqui hoje. Né? Bom, isso é a história, o histórico bem rápido do passe. Quais são os sintomas ao receber o passe espírita? Ao receber um passe espírita, algumas pessoas podem sentir sensações distintas, físicas e emocionais. Os mais comuns são calor, frio, arrepio, suor, tremor, choro, tontura, sensação de desconexão ou desapego, e até mesmo mudanças em seus relacionamentos. Então, vamos lá. Sintomas físicos, calor, frio. Tá? É uma resposta comum à energia que flui do passe. Por isso que a pessoa tem essa sensação. Arrepio, suor e tremor. Tá? Ela pode, o passe, a energia do passe pode provocar arrepios, suor e tremor, indicando uma resposta do corpo para a energia que está recebendo. Tontura. Algumas pessoas podem sentir um pouco de tontura ou leveza ao receber o passe. Choro. A energia pode desencadear lágrimas, que pode ser uma forma de liberar emoções ou tensão. Tá? Eu vi isso diversas vezes quando eu dava passe. Pessoas
que choravam copiosamente, entre outras coisas que eu vi que a pouco eu vou relatar. Tá? Sintomas emocionais e espirituais. Sensação de conexão ou de desconexão. Algumas pessoas sentem-se mais conectadas ou desconectadas de si mesma ou do mundo. Tá? Ela começa a entrar num mundo mais espiritual. Tá? Desapego. Então, essa energia do passe pode promover o desapego de coisas materiais. A situação do indivíduo já fica mais... Porque ele fica um pouco mais espiritualizado. Ele se desliga um pouco da matéria. Tá? Você vai se desligando. Mudança em crenças e relacionamentos. E pode levar o passe, levar uma reavaliação de crença e mudança nos seus próprios relacionamentos. E às vezes até um despertar espiritual. Tem gente que tem um despertar espiritual quando recebe um passe. Uma maior sensibilidade, aumenta a intuição, né? Uma intuição, uma percepção mais clara das sincronicidades de eventos passados. Começa a ter uma associação, uma abertura do espírito, tá? E voltar-se mais para dentro de si. Então, o passe pode levar a tudo isso. Eu já vi diversas vezes, inclusive até incorporação. Tá? Até incorporação eu vi tudo isso em passes. Outros sintomas, irritabilidade, pode acontecer. Pode provocar um aumento na irritação na pessoa. Isso é muito relativo, depende muito de quem está recebendo. Falta de apetite. Então, depois do passe, algumas pessoas podem perder o apetite, provavelmente pelo desligamento da matéria, né? do corpo material, um certo desligamento. Pensamentos negativos. Em alguns casos, a energia do passe pode desencadear pensamentos negativos. E até mesmo pensamentos suicidas. É importante lembrar que esses sintomas são subjetivos e podem variar de pessoa para pessoa. Se você sentir sintomas que te incomodam ou que persistem após o passe, é recomendado procurar orientação de um profissional da área espiritual ou da saúde. Mas isso é muito difícil de acontecer, viu, gente? Eu, particularmente, eu nunca vi, em todos os anos que eu dei passe, pessoas com sentimento suicida após receber o passe. O que eu sempre vi foi sensações de alívio, de conforto, de calmaria, de harmonia, de uma leveza. Isso é extremamente comum. É tão gostoso que eu sempre digo, né? O passe pode se tornar viciante. Eu conheci muitas pessoas que iam sempre para casa de espírita só para tomar passe, porque é muito gostoso realmente. Tá? Bom, vamos lá. Esse meu computador está meio maroto comigo aqui, viu? Deu uma travada aqui. Ai, meu. Às vezes acontece isso, né? Vamos ver se... Bom, preparação para o passe. Agora ele acordou. Acho que ele está aí. Está precisando tomar um passe. A preparação para o passe envolve uma busca de serenidade, concentração, respeito e amor, além de uma prática constante de oração e estudo da doutrina espírita. O objetivo é estar em sintonia com os espíritos benfeitores, transmitir fluidos energéticos para o paciente. Então, a preparação mental e espiritual do passista. Primeiro, serenidade. Isso mantém a mente calma e concentrada, afastando pensamentos negativos e preocupações. Concentração, fixar o pensamento no paciente e na intenção de ajudar, transmitindo amor e confiança. Respeito, considerar o paciente como um ser em evolução, que precisa de auxílio. Amor, transmitir amor, compreensão e compaixão ao paciente, criando uma atmosfera de paz e de harmonia. Oração, mental para pedir auxílio aos seus espíritos benfeitores e fortalecer a energia a ser transmitida. Estudo, aprofundar o conhecimento da doutrina espírita para compreender a natureza do passe, a importância da atuação dos espíritos. Preparação física, posição de energias. É recomendável intercalar a prática do passe com dias de descanso para repor as energias. Postura, manter a postura relaxada e natural, com as mãos em posição adequada para a transmissão dos fluidos. Tá?
Inclusive, o médium passista, ele no dia do passe, ele tem que entrar em jejum. Que jejum? Jejum espiritual. Esse dia ele tem que limpar a mente dele, não pode pensar em nada que seja negativo, que seja ruim, que tenha voltado para pensamentos maldosos. E a sua alimentação tem que ser a mais leve possível, tá? Não se pode comer carne vermelha nesse dia. De preferência, não comer carne. Por quê? Porque a carne, ela atua no metabolismo do passista, ela interfere, ela não faz com que o passista tenha mais serenidade, mais tranquilidade, porque as carnes são muito energéticas. E nesse dia não é bom. Nesse dia a gente tem que estar em perfeita harmonia com o universo espiritual. Tá? Então isso a gente... E não precisa nem comentar, né? Drogas, álcool, em hipótese alguma. Tem gente que faz uso de tomar uma cervejinha lá de vez em quando, tem que se esperar pelo menos 48 horas sem ter nenhuma ingestão de qualquer bebida alcoólica. O passista que se propõe a dar o passe, ele tem que ter essa disciplina, tá? Então o ambiente, ele tem que ser tranquilo e propício à concentração, com uma boa ventilação. Transmissão de fluidos. O passe consiste na transmissão de energias magnéticas espirituais para o paciente, que pode auxiliar no tratamento de diversas condições. Reequilíbrio. O passe busca reequilibrar as energias do paciente, tanto em nível físico quanto perispiritual, promovendo a saúde e o bem-estar. Auxílio espiritual. O passe também pode auxiliar os espíritos encarnados que precisam de socorro e proteção. Então, é muito importante que se cultive a humildade. Então, precisa entender que o passe é um instrumento de auxílio, que deve ser realizado com humildade e sem pretensões. Disponibilidade. O médium passista deve estar disponível para ajudar, sem cobrança ou interesse material, em hipótese alguma. Disciplina. A prática do passe exige disciplina e perseverança, tanto na preparação quanto na aplicação. Tá? Então, para ser médium passista de uma casa espírita, é uma coisa já um pouco mais complexa. Não é uma coisa tão simples como vocês possam imaginar. Tá? Os passes. Então, você tem os passes em casas espíritas, que você vai, tem um conjunto de médios passistas, você senta-se numa cadeira, e eles vão aplicando o passe em você, onde cada médium se dirige a você, às vezes coloca você numa cadeira, você fica rodeado por médios passistas, que é um dos passes mais comuns, e tem um tipo de passe que é encontrado apenas em algumas correntes do espiritismo. Por exemplo, na Alta de Souza, o pessoal trabalha com corrente magnética. O que é a corrente magnética? Eu vou explicar para vocês. Então, o passe em corrente, ou também chamado de passe coletivo, é uma prática onde várias pessoas em um mesmo local se unem para transmitir energias espirituais e magnéticas, outros que vão receber. Tá? Então, essa prática visa a revitalização e equilíbrio dos participantes, tanto no plano físico como espiritual. Ou seja, tem-se um conjunto de médios sentados em círculo, em constante concentração e oração, segurando um na mão do outro, vibrando energia. Tem um outro médico mais condutor, que vai orando, tá? Que vai dizendo palavras de amor, de equilíbrio, e os médios dessa corrente vão se concentrando. E tem diversos médios passistas que ficam dando passe na própria corrente dos médios que estão sentados. Com a entrada do pessoal na sala, tá? Com a entrada do pessoal na sala, que vai receber o passe, esses médios que estavam dando passe na corrente, os seus colegas de corrente, voltam-se para as pessoas e passam a dar o passe às pessoas que foram ali para receber. Então, a corrente magnética ela é muito poderosa, porque ela reúne um conjunto de médiuns, ela é fortíssima. E pode haver, nesse caso, curas. Pode haver, tá? Mas o passe não é necessariamente para curar as pessoas. Chegou
um paraplégico lá, uma pessoa com problema cardíaco vai sair curada. Não, não é bem assim, tá? O passe ele é um auxiliar, ele harmoniza muito o espírito da gente, ajuda a gente a ter mais saúde física e espiritual. Mas não necessariamente ele vai curar você de todas as doenças. Tá? Então, como é que funciona a corrente? Transmissão coletiva de energia. Então, várias pessoas, durante o passe espírita, se unem para dirigir suas energias e intenções ao um ou mais indivíduos que vão receber o passe. Ação dos espíritos benfeitores. Acredite-se que o espírito benfeitor no plano espiritual também participa e potencializa a ação do passe, auxiliando a limpeza, revitalização e reequilíbrio dos participantes. Importância do ambiente. Então, o ambiente da casa espírita, com a sua energia e vibração, também contribui para o sucesso do passe. Os benefícios, tá? Nós já vimos. Alívio de dores, relaxamento, redução da ansiedade, muito bom para combater a ansiedade, aumento da energia vital, fortalecimento do perispírito, auxílio em processos de cura e também de transformação. Tá? Correto, pessoal? Vamos lá. Algumas considerações. A importância da recepção do passe. É fundamental que a pessoa que vai receber o passe esteja receptiva e com a mente aberta para que possa absorver o máximo das energias benéficas. Não substitui tratamento médico. Tá? O passe espírita não é para substituir tratamento médico, mas pode complementar o tratamento, oferecendo um apoio espiritual e energético. A prática do passe é individual. A prática do passe é individual. A cada pessoa pode sentir os efeitos de forma diferente, dependendo de sua necessidade e também da sua receptividade. Resumindo, o passe em corrente ou coletivo é uma prática espírita que visa a transmissão de energias benéficas e o reequilíbrio dos indivíduos, promovendo o bem-estar físico, emocional e espiritual. E, repetindo, somente alguns segmentos da doutrina espírita que vocês podem encontrar a corrente magnética, como no espiritismo oferecido pela Alta de Souza. Tá? A FEB, por exemplo, não trabalha com a corrente magnética. Muito bem. Isso é uma pergunta que eu gosto muito de explicar, deixar bem claro para vocês. Os passes espíritas podem ser aplicados aonde? Centros espíritas, em casa ou mesmo à distância. Vamos com cuidado nessa história. Tá? Pode ser recebido por qualquer pessoa que deseje, sem ter necessidade de consulta prévia. Para tratamentos mais específicos, é necessário passar pelo centro de triagem, de avaliação, né? E as pessoas vão ter uma série de semanas que vão recebendo passes e tratamentos mais dirigidos para aquela pessoa que ali procurou a casa espírita. Tá? Então, os locais para aplicação do passe espírita. Centro espírita. A maioria dos centros oferece passe para todos que desejam. Alguns possuem atendimento específico para tratamento mais complexo. Tá? Casas espíritas. Em casa. Posso receber em casa? Posso. Tá? É possível receber? Pode. Se tiver dificuldade de ir ao centro. O seu paciente estiver impedido de se deslocar. Deixo muito claro para vocês. A gente não pode ficar aplicando passes em casas, em domicílios a bel prazer. Por quê? Vamos lá. O centro espírita, no dia do passe, ele é todinho preparado para isso, desde manhãzinha. Então, o pessoal lava o centro espírita, limpa, arruma as mesas, fica em prece, fica tocando músicas de harmonia, que harmonizam o ambiente, músicas calmas. Né? Então, os passistas, os médios passistas que ficam se preparando, chegam antecipadamente à casa espírita, entram em concentração, em orações, para que no momento que as pessoas se dirigem, eles já estejam preparados. Nesse dia, a casa espírita ela recebe um reforço espiritual, para que espíritos trevosos, né, venham atrapalhar o trabalho da casa espírita. Então, a casa espírita fica blindada, tá? Fica como se fosse um domo em cima dela. Ela fica protegida. Inclusive, vem uma série de espíritos protetores. O passe, quando é feito em casa, ele é um passe mais arriscado.
Nós, espíritas, a gente se prepara, os médicos se preparam, faz toda uma preparação, faz autopasse de limpeza, faz orações, abre o evangelho, se prepara, pede ajuda da espiritualidade, dirige-se até a casa e aí aplica seu passe. Por que a gente não pode ficar aplicando passe à torto e à direito nas residências? Porque as casas têm uma série de espíritos ruins, tá? Bons, enfim, pode estar sujeito a qualquer situação. E o médium passista pode sofrer essa influência e a pessoa que vai receber também pode, tá? A gente não tem aquela segurança que a gente tem dentro da casa espírita. Mas quando sai o grupamento de espíritas para ir até a casa, então já há uma certa proteção. Eu já presenciei inúmeras vezes, quando a gente trabalhava e dava passe nas casas das pessoas que pediam, muitos dos meus amigos incorporavam ao entrar dentro da casa espírita, traziam o espírito obsessor para dentro da casa e dava trabalho para a gente retirar aquele espírito dali, para ele se acalmar, né, e reconhecer a posição dele. E às vezes pode voltar para casa de onde saiu. Sentimentos de vingança, de ódio, né? A distância pode, claro, né? Você faz pede o tratamento, às vezes está impossibilitado, está doente, problema de locomoção, sei lá, falta de recursos para chegar até a casa espírita, ao centro espírita. Você pede, dá o nome, encaminha, a gente, no momento do passe, a gente cita os nomes, né? Para a espiritualidade, para que essas pessoas possam receber. Então, todo mundo pode receber os passes espíritos, desde que resguardada os devidos cuidados, tá? Bom, a preparação do ambiente da casa do passe espírita, o ambiente calmo e silencioso, né? Então, tem que ser tranquilo, não pode ter ruídos excessivos de pessoas, é um silêncio absoluto. No dia do passe, todas as pessoas entram em silêncio, os médios não podem ficar conversando, ficar focado naquele trabalho do passe. A iluminação tem que ser suave, tá? Acolhedora, evita as luzes fortes. Normalmente a gente usa uma luz azulzinha, tá? A organização é muito importante para que seja limpo, organizado, criando uma sensação de harmonia, de bem-estar. Ambientes sujos, ambientes desorganizados é característica de desarmonia espiritual, tá? Inclusive de espíritos trevosos que gostam de habitar esses lugares. Música suave, né? Uma música instrumental, para criar aquele ambiente propício à meditação e à concentração. Incenso ou velas, né? Pode-se utilizar velas, incensos, para purificar o ambiente, ou não se usa nada, né? Também não tem essa obrigatoriedade, tá? Objetos que transmitem paz, né? Por exemplo, pedras, flores, imagens religiosas podem ajudar a criar um ambiente mais propício à aplicação do passe. Isso pode ser feito. Conforto do paciente. Então é importante que ele se sinta confortável e seguro no ambiente, né? Isso pode ser alcançado com a utilização de uma cadeira, um sofá, com uma temperatura ambiente adequada, né? A preparação do médium, o médium deve se preparar mentalmente, buscando a paz interior e a concentração, para que possa transmitir os melhores fluidos magnéticos para o seu paciente. Oração e meditação. Na prática da oração e meditação, antes da aplicação do passe, pode ajudar a fortalecer a energia do médium e criar um ambiente mais propício à transmissão de energia. Paciência e compreensão. Também é muito importante, né? Então, é importante que o médium e o paciente tenham paciência e compreensão, pois o efeito do passe pode variar de pessoa para pessoa, tá? Entenderam? Quantos passes tem? Inúmeros. Você tem o passe longitudinal, se aplica tem o autopasse, que o médico faz em si para a sua limpeza. Tem o passe transversal, que é o cruzado que a gente faz. E tem o passe circular, que é muito difícil de ser visto, né? Você vai girando a mão no sentido para limpeza, depois para energizar o indivíduo. Isso para pessoas que estão doentes. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai se lembrar dessa cena, onde o
o espírito se aproxima, o espírito de mais elevado se aproxima do doente e vai fazendo passe circular. Inclusive, né, o André Luiz, que ele tinha um problema estomacal, um câncer de estômago, né? E vocês acreditam no passe? É bom, gente. Porque é uma prática do bem, é uma prática do amor. A energia do amor, ela sempre passa para as outras pessoas. A energia, ela é transmissível. Vocês têm dúvida? Se eu me aproximar de você e der um sorriso, você vai sentir uma sensação de uma pessoa que está de bem, está harmônica. Se aproximar de uma pessoa enfesada, de cara fechada, que não sorri, né, está de mau humor, não te passa uma coisa ruim? Vamos ser sinceros, passa, né? Então, essas energias, elas são transmissíveis. E estamos estudando isso ao nível da ciência, por incrível que pareça. Então, o passe não é uma balela, né? O avô, a avó dá passe no seu netinho quando ele acaricia, dá as bênçãos. A mãe dá passe no seu filho no colo, né? O pai, quando ele está abraçado, ele está transmitindo aquela energia para o seu filho, né? Uma energia protetiva, de amor, de serenidade. O filho, por isso que os filhos, quando se sentem protegidos pelos seus pais, eles gostam muito dos seus pais. Então, isso tem fundamento. A Universidade de São Paulo e a Federal de São Paulo, da Unifesp, fez pesquisa conjunta. Essas duas universidades comprovou a eficiência do passe magnético no tratamento de sintomas de ansiedade e depressão. Então, ele tem eficácia. A Faculdade de Medicina de Botucatu, da UDESP, tá, investigou a eficácia do passe espírita no tratamento de pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, pessoa nervosa, muito agitada, nós já falamos sobre isso, a famosa TAG. E a Federal de Uberaba, os pesquisadores da universidade, avaliaram os efeitos do passe espírita em pacientes internados no hospital de Uberaba. Então, muitos resultados estão aparecendo. A medicina do futuro vai estar muito voltada para o estudo da energia entre as pessoas e de como trabalhar melhor essas energias para levar o melhor possível para a pessoa que foi lá em busca de um socorro. Tá? Não se esqueça que Cristo foi o maior passista. Ele curava as pessoas pela imposição das mãos, pela energia que irradiava das mãos. Então, a mão do médium, quando ele passa a mão em você, ele está irradiando energia sobre o seu corpo. Inclusive, a mão do médium esquenta. Quando a gente está dando passe, a nossa mão vai esquentando. Se libera energia pelas mãos. E a pessoa recebe essa energia de amor em seu respectivo corpo, perispírito e espírito. Então, pessoal, não está bem, está precisando, está nervoso, tá? Passadinha da casa espírita, é tomar um passe, é bom. Vamos, faz. Lembre-se que o passe é divino, foi deixado pelo Cristo. Tá bom, meus queridos? Então, bom final de semana, né? Sejam felizes, né, amor? Paz e bem para todos.